As Crônicas de Eidin, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Alistair McGrady. Capítulo 6. Uma vez dentro dos muros, puderam ver quem havia aberto o portão. Uma silhueta alta envolvida em túnicas escuras. Eles não conseguiam ver o rosto, e em princípio acharam que fosse um dos cavaleiros que estavam fazendo a ronda na passagem da montanha. Mas a pessoa era diferente, magra, de certo modo, e sem o poder sombrio dos cavaleiros. O homem, se é que era um homem, apontou para cima em silêncio, em direção ao castelo. Pedro estava estupefato com a imensidão da construção. Era mais majestoso, mais esplêndido do que qualquer castelo que já vira. Até o castelo de Windsor, que visitara certa vez com a escola, parecia insignificante ao lado da imensa construção. A ruela por onde andavam deu lugar a ruas de paralelepípedos, ladeadas por uma série de casas baixas. As velhas construções de pedra estavam cobertas por altas trepadeiras de ambos os lados. Cada casa tinha uma porta bem colorida, mas a tinta estava desbotando em alguns lugares e remendos de madeira descoberta revelavam onde haviam sido lascadas. As portas e as venezianas estavam bem fechadas, e Júlia percebeu com um arrepio que estava completamente silencioso ali na pequena cidade, como estava no campo. Não havia pessoas trabalhando fora, nenhuma mulher estendendo roupa no varal, nenhum homem assoviando enquanto fazia suas tarefas, nenhuma criança brincando na rua. Como um curioso impulso, Júlia alcançou a mão de Pedro, segurando-a firme enquanto andavam. A rua de paralelepípedo os levava lentamente morro acima. Passando por um portão aberto, pararam no pátio. Um pátio tão vazio quanto as ruas. Uma imensa escadaria de pedra do lado oposto da praça levava a uma majestosa entrada, a entrada do castelo. Mas ambos hesitaram. Parece um pouco mal assombrado, disse Júlia. Pedro acenou com a cabeça e apertou sua mão. Tudo me pareceu mal assombrado até agora. Venha. Juntos subiram a escada. Quando chegaram, Pedro bateu à porta. Por um momento houve completo silêncio, como se o mundo estivesse segurando a respiração. E então, ouviram um vagaroso rangido e a porta abriu. Com os olhos acostumados ao forte brilho do sol, eles só conseguiram ver a escuridão lá dentro, mas distinguiram dois vultos. Alguém estava saindo. Duas pessoas desceram intencionalmente em direção a eles, com espadas em seus cintos. Estavam vestidas com túnicas cinzas, os rostos cobertos por capuzes. Júlia, que havia recentemente feito um trabalho na escola sobre Francisco de Assis, achou que pareciam monges franciscanos. Ou eram frades. Ela estava um pouco na dúvida. Mas tinham rostos. Era como se seus uniformes tivessem sido desenhados para esconder sua identidade, como os cavaleiros lá no campo, e a silenciosa pessoa no portão. Pedro ficou apavorado pelo aspecto dos homens, se é que eram homens. Suas túnicas ocultavam tanto que era impossível saber se eram humanos. Mas observou quando eles se curvaram, gesticularam em sua direção e então ficaram de lado, permitindo que entrassem no castelo. Pedro deu uma olhada para Júlia e ela para ele, e juntos entraram pela porta aberta, numa grande antecâmara abobadada. A luz era fraca, e os dois tropeçaram num degrau baixo de pedra.
Mas quando seus olhos acostumaram com a escuridão, puderam distinguir os guardas e cortesãos em pé, em estado de atenção ao longo das paredes com colunas. E, no extremo da sala, havia 3 tronos numa plataforma elevada. Pedro ouviu uma respiração forte ao seu lado e quase tropeçou novamente, percebendo o que tinha amedrontado Júlia. Nos tronos estavam sentados 3 vultos encapuzados, e onde deveriam estar seus rostos, havia máscaras douradas e enfeitadas com símbolos misteriosos. Eles eram como os deuses animais de povos antigos, ele pensou. A figura central usava a máscara de um lobo, e os outros 2 de um leopardo e de um chacal. Júlia tremeu, lembrando a história de Gaius no jardim. O chacal, o leopardo e o lobo, os 3 lordes que derrotaram Marcos. Ela olhou fixamente, paralisada, para as máscaras escuras e para as fendas vazias de onde ela sabia ter olhos observando-a. Um arrepio desceu por sua espinha, deixando um formigamento de ansiedade pelo seu corpo. Eles se observaram por um longo momento e então um dos cortesãos, envolvido numa túnica cor de vinho, marchou até o centro do aposento e se virou na direção de Pedro e Júlia. Eles não estavam surpresos de estarem olhando fixamente para uma escuridão oval fechada por um capuz. O cortesão falou em um tom ameaçador. Vocês estão diante dos 3 lordes de Edim. Declarem o que vieram fazer. Quem são vocês? Por que estão aqui? Pedro ficou com a língua presa. Achou que não ajudaria a falar precipitadamente. Meu nome é Pedro e eu quero ir para casa. Mas que outra resposta poderia dar? Ele estava procurando uma maneira de explicar tudo que não fizesse soar como um tolo quando Júlia falou. Ela também estava assustada e não conseguia pensar em alguma explicação para a presença deles em Edim, além de: um fantasma nos chamou para cá para destruí-lo, Senhor. Ela não conseguia tirar os olhos daquelas máscaras medonhas, mas de repente lembrou de seu pai andando para lá e para cá no quarto de sua mãe, ensaiando seus grandes discursos. Ela deu 2 passos à frente, curvou-se e falou numa voz profunda e confiante que não reconheceu como sua. Meus lordes, eu sou Júlia de Londinium, a emissária do imperador de Albion, uma grande e poderosa terra além do vasto mar do ocidente. Este é Lorde Pedro, meu conselheiro de confiança e consultor. Trazemos saudações de nosso grande imperador, o qual solicitou que discutíssemos assuntos de interesse mútuo. Ela se curvou e o lorde com máscara de lobo acenou com a cabeça. Albion, ele repetiu. Deve ser uma longa distância, de fato, se sua viagem foi tão desagradável. Ele gesticulou, apontando para os trapos sujos e rasgados que Pedro e Júlia trajavam. Um naufrágio, Júlia disse apressadamente. Pedimos desculpas por aparecer desta maneira perante vocês. Nós somos, ela deu uma olhada para seu irmão, nós somos os únicos sobreviventes. Os lordes murmuraram compreensão. Pedro observou Júlia com tal assombro. Era realmente a sua irmã? Onde aprendera a falar daquele jeito? Ela não poderia ter simplesmente perguntado-lhes a respeito do caminho que os levaria de volta ao portal de Oxford? Ele observou ansioso enquanto os 3 lordes de Edim confabulavam. Parecia haver algum tipo de discórdia e ele estava tentado a correr para salvar sua vida. Todavia, ele sabia que as portas do grande aposento tinham sido fechadas depois que eles entraram. Não tinham opção a não ser esperar. Depois de alguns minutos, o lorde com a máscara de lobo virou-se para eles e chamou-os com um gesto para que se aproximassem.
Pedro, observando Júlia com o canto dos olhos, foi à frente, ao lado dela, e curvou-se diante dos tronos. Então Lorde falou em voz baixa e sibilante que fez o seu sangue gelar. Lady Júlia, a senhora e Lorde Pedro são muito bem-vindos a Aidin. Eu sou o lobo, o grande senhor deste país, e estes... Ele gesticulou de maneira grandiosa para os outros lordes. São meus colegas, o chacal e o leopardo. Juntos, nós governamos a ilha. Houve uma pequena pausa, e Júlia imaginou que, por baixo da máscara, ele estivesse dando um sorriso maldoso. Há tempos achávamos que existiam outras terras além dos mares, mas não sabíamos seu nome nem sua localização. Vamos aprender mais sobre sua terra e podemos discutir como poderemos ser de ajuda um para o outro neste mundo difícil. Vocês se unirão a nós amanhã no grande salão, quando poderemos falar mais plena e francamente. Enquanto isso, ele aumentou a voz e abriu os braços. Vocês são nossos hóspedes. Tudo o que temos estará à disposição de vocês durante todo o tempo que estiverem em Aidin. O lobo olhou para o lado e acenou com a cabeça quase que imperceptivelmente para alguém nas sombras, e então voltou para o seu trono. A audiência havia terminado. Júlia sussurrou seu agradecimento e curvou-se, bastante aliviada. Pedro e ela viraram-se e saíram, sentindo como se tivessem quase escapado. Quando chegaram à parte de trás do grande salão, outro cortesão vestido de túnica vermelha os cumprimentou e os levou para uma porta lateral. Ficaram surpresos ao verem que o seu rosto não estava escondido por trás de uma máscara. Ele não era um homem idoso, mas também não era jovem, e seus olhos não eram bondosos. Eu sou Anaximander, ele disse, Lord Chamberlain de Aidin, e eu lhes trago saudações. Vocês serão levados aos seus aposentos por 2 escravos, onde terão comida e água para o banho, e, ele disse olhando propositalmente para os panos rasgados e enlameados com os quais estavam vestidos, vestes decentes. Anaximander gesticulou para 2 vultos sem rostos, vestidos de túnicas e encapuzados. Se vocês precisarem de alguma coisa, peçam que eles providenciarão. Obrigada, Anaximander. Júlia sorriu e curvou a cabeça polidamente. Posso perguntar o nome destes criados? Escravos não têm nomes, disse ele com desprezo. Por favor, não se incomodem com assuntos tão triviais. Descansem e desfrutem da hospitalidade de Aidin. Júlia viu que ele estava sorrindo, um sorriso no qual não confiou totalmente. Obrigada, Anaximander. Aguardaremos a reunião com os lordes de Aidin amanhã. Depois de mais alguns cumprimentos, Júlia e Pedro foram levados por 2 escravos, que os guiaram em silêncio pelos corredores do castelo. Eles subiram uma escadaria de mármore e foram levados para um conjunto de quartos com uma vista magnífica da planície central da ilha. Água e comida já estavam preparadas para eles ali, e depois que os escravos partiram se curvando, eles experimentaram a refeição hesitantemente. Pedro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Júlia, você pode me dizer o que está acontecendo? Por que você disse que somos emissários? Por que não perguntou a eles como voltar para casa? Porque o alerta de Gaius veio à sua mente. Pedro não poderia saber de tudo. Ainda não. Ele não poderia saber que os lordes provavelmente os matariam se eles não se fizessem passar por pessoas importantes. Porque eu acho que tem trabalho para fazermos aqui, e não poderemos voltar para casa até que o façamos.
Pedro ficou muito irritado com essa resposta, mas sua frustração foi esquecida quando dois escravos silenciosos reapareceram trazendo vidros de perfumes e óleos. Eles foram então conduzidos a cômodos com banheiros cheios de água fumegante e convidados a banharem-se por quanto tempo desejassem. E numa situação como essa, podemos perdoá-los por esquecerem do apuro em que se encontravam e também da reunião no dia seguinte. E então, Pedro e Júlia descansaram em seus aposentos, sem ter ciência de que seu destino estava sendo decidido no andar de baixo. Os três lords de Eidin estavam, naquele momento, sentados ao redor da mesa, as sombras do jantar nos pratos diante deles e o vinho ainda em seus copos. O lobo tinha o copo em suas mãos, agitando o vinho enquanto considerava. Os outros estavam em silêncio. Já tinham dado seus argumentos e a decisão final caberia ao lobo. Finalmente ele falou, e os ecos de sua voz estridente prolongaram-se pelo aposento. Nós nos reuniremos com os honoráveis estranhos amanhã. Se não pudermos usá-los, nós os destruiremos. Vamos esperar que durmam bem. Ele disse sorrindo por baixo da máscara. Esta pode ser sua última noite.